Olá, seja bem-vindo à segunda aula do Caminho do Catequista. E hoje nós vamos percorrer o caminho do ser catequista. Meu nome é Raquel e nesta série de 3 aulas você vai aprender o passo a passo para compreender melhor a sua missão e como fazer os catequizandos sentirem desejo de ir para a catequese. E você vai descobrir o tesouro que Deus preparou para a sua jornada de discípulo missionário. Muitas pessoas me enviaram recados perguntando sobre os cursos da Catequese Fora da Caixinha. E hoje eu não vou falar sobre isso para dar tempo de eu entregar para você conteúdos muito importantes. E nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje, como sempre, rezando. E eu trago aqui para você a imagem da mãezinha Aparecida. Deixa eu só compartilhar. Da mãezinha Aparecida para nós rezarmos junto ao lado dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Sob vossa proteção, ó Mãe, eu me coloco e coloco todos os catequistas, suas famílias, seus catequizandos e as famílias do catequizandos, debaixo do seu manto sagrado. Amém. Pois bem, pessoal, que alegria, já estamos aqui para a segunda aula da jornada do catequista. Ontem nós percorremos o primeiro percurso do caminho do catequista e você aprendeu sobre a pessoa do catequista. Eu mostrei a metáfora do balão com o catequista, a espiritualidade e as dimensões cristãs. E por final eu fiz um exercício da roda do catequista. Você conheceu a minha história, na qual eu comecei do zero e hoje eu dou formação para milhares de catequistas. E eu trouxe para a sua compreensão também clareza sobre o que você precisa conhecer para evoluir como discípulo missionário e se sentir mais seguro e criativo para catequizar. Se você estava aqui ontem, escreva aqui no chat: eu estou junto, eu caminho junto. E eu quero dar os parabéns pelo compromisso de você estar aqui comigo hoje, porque muitas pessoas acabam ficando no meio do caminho. E eu admiro muito quem está realmente empenhado em aprender. E você que está aqui e esteve aqui ontem também é uma pessoa determinada a aprender. E eu fico encantada e muito orgulhosa de pessoas que caminham assim junto comigo. Então, antes de entrar no conteúdo de hoje, eu quero que você assista esse vídeo que eu separei, mostrando o resultado de pessoas como você, que são determinadas e sabem a responsabilidade da missão que Jesus deixou para elas. Vou compartilhar com vocês aqui a tela e para você ver o resultado dessas pessoas, tá? Vamos lá. E com esse curso eu consegui essa tranquilidade e organizar a minha linha de pensamento, que faz toda a diferença na catequese. É muito bom o aprendizado, é você se conhecer, é você mudar a tua vida. Quando entrou essa pandemia, se não fosse o curso, eu não tinha conseguido ir para frente na catequese. Esse curso foi uma injeção de ânimo para mim. Para mim, o curso está ajudando muito a me conhecer e ver os valores que estão tendo, e que são muito importantes para a catequese. As oportunidades que você tem para a vida da sua família, para a vida de comunidade, para a vida pessoal, para a vida da empresa também, para a empresa, e para a vida da catequese. Conseguiram me mostrar o rumo. E a cada passo que a gente dá no curso, eu me sinto muito mais forte, confiante, conhecedora de mim, mais consciente na catequese. Eu me sinto animada, criativa, com vontade de fazer. Veio como uma resposta para mim. Todo o teu conteúdo se enquadra nas minhas dificuldades. Eu não estava satisfeita ao catequizar da maneira que eu fazia. Essa inovação para mim foi brilhante. A minha mente mudou, eu abri a caixinha. Eu me sinto motivada e esperançosa em melhorar a minha forma de catequizar. Estou me sentindo segura, estou me sentindo inovada. 2021 me trouxe esse presente, que se chama a Catequese Fora da Caixinha. Foi uma experiência maravilhosa para mim, estou muito feliz e me faz cada vez mais enxergar que aquilo que eu tiver que fazer para o meu Senhor, eu farei. Tudo que a gente aprendeu
vai ser uma lição para o resto da vida. Eu estou me sentindo mais segura, mesmo, né, mais livre para fazer, né, as atividades, as criativas, sem medo, né? Sem medo de errar. Uma metodologia inovadora, cheia do Espírito Santo. A Raquel conseguiu despertar em mim esse novo jeito de evangelizar. De encontro com tudo que eu imagino para uma catequese diferenciada. A minha vontade de ser catequista aumentou ainda mais. Me motivou a buscar esse conhecimento, me mostrou que eu sou capaz, porque algo em mim está mudando. Abriu muito os meus olhos. Agora eu posso dizer que a Irma aqui, catequista, é outra pessoa, né? Eu já estou conseguindo evoluir mais, né? De primeira, só aquela morreu. Hoje eu sou outra pessoa, não sou a mesma Norma de antes. Todas as vezes que eu assisto esses vídeos, eu fico pensando assim, que pessoas comuns como você, depois que colocaram em prática o meu método, conseguiram superar as dificuldades através do conhecimento. Elas conseguiram se sentir muito mais seguras, autoconfiantes, inovadoras, conseguindo atrair os catequizandos e as famílias de um modo criativo e também profundo. Isso pode parecer muito distante para você. Você olha e você fala assim, nossa, é o ideal que eu quero, é tudo isso que eu quero. E eu quero falar uma coisa para você. Se você continuar comigo até a aula de amanhã, eu vou te levar para o mesmo destino que elas também chegaram. E para dar sequência ao seu aprendizado do caminho do catequista, hoje eu vou falar sobre o ser catequista. E enquanto eu abro os slides, escreva aqui no chat. Eu também posso. Eu quero que você entenda que é possível você crescer e ser quem você quer ser, como você quer ser. Diga para você mesmo, se outra pessoa pode, eu também posso. Por isso que eu quero que você escreva aí no chat, eu também posso. A aula de hoje vai mostrar para você isso, que você também pode. Se outras pessoas conseguiram, você também consegue. E se aproprie dessa verdade que Deus está falando ao seu coração. Escreve aí, eu também posso. E agora nós vamos avançar para o segundo dia de conteúdo e fazer a quinta parada do catequista. Ok, nós estamos no segundo dia, deixa eu colocar os slides aqui para vocês. Só um minutinho. E nós vamos começar hoje na quinta parada falando sobre os erros do catequista, os erros do ser catequista, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês os slides de hoje, tá? Então, vamos lá. Estamos no segundo dia, vamos falar sobre o ser catequista. E lembra que eu falei que aqui você vai ter a sensação de que você também pode? Então, é isso que eu quero que você saia daqui hoje, com esse sentimento de que você também pode, tá? Então, vamos lá. Quinta parada do caminho do catequista, onde nós vamos falar sobre os 7 erros do catequista, tá bom? Lembrando aí, ó, o nosso garotinho olhando para a sua catequista com muito anseio, com muito desejo de aprender, e esse catequista vai também aprender. Vamos lá. 7 erros do catequista. Qual é o primeiro erro? Fazer da catequese uma aula de religião. Isso é um erro. Você sabe que catequese não é aula. Diferentemente de uma escola onde você tem aula de religião, a catequese, preparação para os sacramentos, para uma vida, para o desenvolvimento da fé, não é uma aula de religião. Então, você não pode dar uma aula de catequese, tá? Lá no documento de Aparecida, em 2007, no documento do CELAM, lá na mensagem final, diz o seguinte: o primeiro convite que Jesus faz a toda pessoa que viveu o encontro com ele, ou seja, você, catequista, que teve encontro com Jesus, né? Então, o primeiro convite é de ser o discípulo de Jesus e colocar os seus passos sobre as suas pegadas e formar parte da sua comunidade. É isso que Jesus espera de nós, que a gente siga os passos dele e faça parte da comunidade cristã. Então, diante disso, o que a mensagem fala? Sigamos o Senhor Jesus passo a passo pelos caminhos do Evangelho, certo? Então, olha lá, ele chama para ser discípulo e colocar os passos sobre as pegadas dele. Entenda que catequese não é aula, marca muito seriamente isso. Gente, por favor,
Não fale aula de catequese não é aula. Catequista não é professor. Catequizando não é aluno. Dá um print nessa tela, dá um jeito de gravar isso, fixar isso, colocar nas paredes da sua casa, espalhar isso em tudo quanto é lugar, para que isso não aconteça de você falar, tá bom? Então, catequese não é aula de religião. Continuando. Segundo erro, não se lembrar que a catequese é o encontro com a pessoa de Jesus. Isso é um erro. Catequese é encontro. E encontro com quem? Com Jesus. E esse é o seu objetivo. Lá na Dei Verbum, sobre a revelação divina, que é uma constituição do Vaticano II, no capítulo 1º, no parágrafo 2, está falando o seguinte: Deus invisível no seu infinito amor fala aos homens como a amigos e conversa com eles para os convidar a participarem da sua comunhão. Deus se revela por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si em Cristo. O que isso quer dizer para nós? Se Deus, que é invisível, lá no Antigo Testamento, ele caminhou com o povo, falou com os homens, como amigos no Novo Testamento, como Jesus, conversa com eles para convidar a participar da sua vida, nós também devemos fazer isso. Então, como eu acabei de falar, não se lembrar que catequese é encontro com a pessoa de Jesus, quando você faz da catequese uma teoria, você não está fazendo um encontro. Então, a Dei Verbum vem nos mostrar que assim como Jesus, como Deus, nós precisamos fazer isso também. No documento Catequese Renovada, no parágrafo 48, está escrito: Deus fala partindo de algo que os homens já conhecem, que pertence à experiência deles, procura levá-los a descobrir e compreender algo novo do seu ser, do seu amor, da sua vontade. O que quer dizer isso? Se Deus fala partindo de algo que os homens já conhecem, nós também precisamos fazer uma catequese partindo de algo que os catequizandos conhecem também. Por isso a importância de conhecer o catequizando, antes de iniciar a catequese, durante a catequese, tá bom? Então vamos lá. O Catecismo da Igreja Católica fala o seguinte: aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve procurar primeiro o conhecimento de Cristo. Tudo bem, nós vamos agora conhecer Cristo, a mensagem dele, porque nós queremos que as crianças, os jovens, os catequizandos, os adultos, todos aqueles que nós estamos à frente, liderando e levando a mensagem de Cristo, nós precisamos que eles saibam essa mensagem, que eles conheçam também. E é desse conhecimento amoroso de Cristo que jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar e de levar os outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Continuando, na audiência geral do Papa Francisco, em abril de 2015, ele fala: a obra-prima de Deus é o homem e a mulher. Isso tudo vem mostrar a importância do ser humano, do encontro com o outro. Então, existe na sua frente uma pessoa que vai ter um encontro com o Senhor. Continuando, o Diretório para a Catequese, lá do Papa Francisco, que ele nos entregou em 2020, diz o seguinte: o catequista é especialista em humanidade, conhece as alegrias e as esperanças de cada pessoa, suas tristezas e angústias, e sabe colocá-las em relação com o Evangelho de Jesus. Isso está na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Preste atenção, gente, o que quer dizer isso? Catequista, que é especialista em humanidade, tem que entender de gente, entender de pessoas, ter encontro com essas pessoas, para que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Você precisa entender daquilo que passa na vida dessas pessoas, para você poder levar a mensagem de Jesus até elas, tá? Terceiro erro, vamos lá. Terceiro erro é não trabalhar em equipe. Quem tiver aí anotando os erros, pode colocar no chat, tá bom? Porque aí as pessoas vão fixando também, tá? Então, o terceiro erro é não trabalhar em equipe. O que é que eu trago aqui para vocês sobre isso? No documento Catequese Renovada está escrito assim: olha, o catequista deve viver a sua experiência cristã e a sua missão dentro de um grupo de catequistas. Os documentos da igreja estão mostrando isso para nós. Olha aí, esse que está em vermelho. Então, o documento Catequese Renovada, lá no parágrafo 151, fala isso para nós, tá? No Catecismo da Igreja Católica, fala que a igreja é comunhão com Jesus.
Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida, deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria e de seus sofrimentos. Então, como é que a gente não vai estar em equipe, estar unido, reunido, para poder levar a mensagem? Continuando, lá na Bíblia, em Lucas, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Perceba que Jesus não manda sozinho. Jesus manda de 2 em 2. Envia-os, pelo menos de 2 em 2. Convida 72. Olha que bonito isso. Mostrando a importância de todo o grupo e orienta todo o grupo a caminhar. Quarto erro, ter medo de ousar. Os personagens da Bíblia contam a história da salvação, o medo que eles tinham de avançar, medo de ousar, de fazer aquilo que o próprio Deus estava mandando eles fazerem. E o que nós temos aqui de exemplo? Lá em Gênesis 15, nós vamos ver aqui que Deus vai falar com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, com as mesmas palavras. Olha, ele diz assim, olha, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e a sua recompensa será grande. Deus fala essas palavras, dirige essa palavra a Abraão através de uma visão. Então, não tenha medo, Abraão. Se eu estou te pedindo para fazer isso, vai lá e faz. Não tenha medo de ousar. Lá em Gênesis 26, 24, Deus aparece para Isaque e disse, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, pois eu estou com você. Quando nós temos medo de ousar, quando nós temos medo de avançar, nós estamos duvidando do poder de Deus que está conosco e que realmente tudo pode transformar. Lá depois Deus vai falar com Jacó. Jacó, Jacó, eu sou o Deus do seu pai, Isaque. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Percebe, gente, que lindo? Não ter medo. Por que não ter medo? Porque Deus pede para nós não termos medo, para nós sermos corajosos e avançarmos segundo a orientação dele. Lá em Números, Deus fala para Moisés, não tenha medo, porque eu vou entregá-lo em seu poder com todo o povo e a terra dele. Falando sobre o faraó, para Moisés não ter medo. Ainda continuando, lá em Marcos, Jesus fala, coragem, sou eu, não tenham medo. Olha que bonito, gente, olha que bonito. Não é para nós termos medo, tá bom? Lá em Apocalipse, quando o vi, caí como morto aos seus pés. Ele colocou a mão direita sobre mim e me encorajou. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas estou vivo para sempre. Não tenha medo. Olha essa palavra, não tenha medo, tá bom? Continuando, a carta aos catequistas do Papa Francisco, onde ele fala, entusiasmo é levar Deus dentro da gente, um Deus ativo, presente no Espírito Santo que recebemos no batismo. E é com esse mesmo entusiasmo que nós devemos anunciá-lo ao mundo e não somente na catequese ou na sua pastoral, mas por onde o catequista passar. O que ele quer dizer aqui? Que esse entusiasmo, essa vontade, essa ousadia de levar Deus aonde nós passamos, é missão do catequista, é missão nossa, e nada, nenhum medo pode nos paralisar. E o padre Adriano Zandoná disse, eu encontrei essa passagem aqui no Instagram, ele fala assim, se você não tivesse capacidade, Deus não te daria a oportunidade. Seus medos, você já conhece. Experimente suas coragens. Então, aqui vem com esse erro de ter medo de ousar, eu encerro esse erro com essa frase do padre Adriano Zandoná. Experimente as suas coragens, tá bom? Não deixe o medo, porque Deus vai proteger você e vai te conduzir. Continuando, próximo erro. Olha, o quinto erro, não deixar o Espírito Santo agir. Nós temos que lembrar que nós temos o Espírito Santo em nós e que precisamos deixá-lo agir em nós, ouvir o que ele tem para nos falar, nos mover quando ele aquece o nosso coração, assim como ele fez com os discípulos também. Quando você não faz isso, você está enforcando o Espírito Santo. Olha essa pombinha, imagina que esse pombinho aí é o Espírito Santo. Quando você
não deixa ele agir em você, é como se você estivesse fechando a possibilidade dele se comunicar com você, tá bom? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mostra o seguinte: apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Se nós temos o Espírito Santo, os discípulos receberam o Espírito Santo que estava com Jesus. Deus enviou o Espírito Santo em formato de línguas de fogo para estar com eles. Se eles receberam o Espírito Santo lá, desta forma em Pentecostes, se nós recebemos no nosso batismo, nós precisamos então deixar o Espírito Santo agir em nós. Sexto erro: culpar as famílias por não participarem da catequese dos seus filhos. E isso é uma grande queixa que eu constantemente ouço e leio dos catequistas, culpando a família por não participarem. Olha o que fala o Diretório para a Catequese. A catequese com as famílias é caracterizada por um estilo de humilde compreensão. Vamos compreender qual é a realidade, por que eles estão passando por isso, o que acontece, por que as famílias estão distantes. Porque é nossa culpa. Em algum momento a igreja falhou. Em algum momento eles não tiveram um encontro com o Senhor como deveriam ter. Ou eles nunca foram apresentados da maneira correta. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Aqui no diretório, então, fala: a catequese com as famílias é caracterizada por um estilo de humilde compreensão e por um anúncio concreto e não teórico. Anunciar Jesus vivo. Quando você dá um testemunho de amor, de compreensão com essa família, você está dando um testemunho de amor de Deus na vida deles. Acompanha, sustenta, promove uma autêntica espiritualidade familiar. É isso que nós devemos fazer com as nossas famílias. Continuando, o documento de Santo Domingo, do CELAM, no parágrafo 225, lá de 1992, fala assim: olha, fortalecer a vida da igreja e da sociedade a partir da família, enriquecê-la a partir da catequese familiar. Se nós não estamos fazendo uma catequese familiar, nós precisamos fazer isso, trabalhar com as famílias para que elas sejam um exemplo de catequese familiar. Tá bom? Vamos lá, então, agora para o sétimo erro: não conhecer a linguagem dos catequizandos. Catequista precisa entender, mas que linguagem é essa, Raquel? Você só vai saber a linguagem do catequizando a partir do momento que você conhece o seu catequizando. Você precisa conhecer o catequizando para que você possa entender quais são os anseios, os desejos, as alegrias, as tristezas, as esperanças e as angústias deles. E aí você leva a mensagem de Jesus para eles. Lá no documento de Puebla, no parágrafo 1009, que é um documento do CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe, está escrito o seguinte: quanto à metodologia, os catequistas deem importância às técnicas audiovisuais, como desenho, mídia, dramatização e canto. Então, olha, nós vamos falar de linguagem dos catequizandos. O que lá em 1979 o documento já falava? Usando técnicas audiovisuais. Hoje nós temos também a internet que pode vir nos ajudar nesse processo. O documento Catequese Renovada, no parágrafo 101 de 1983, diz o seguinte: a catequese deve levar em conta a experiência e os problemas, a situação histórica daqueles a que se dirige. Eles são parte do conteúdo da catequese. Então, entenda o seguinte: se você não conhece o catequizando, se você não sabe a vida dele, não sabe a linguagem dele, não sabe as experiências e os problemas, a situação que ele vive, isso tudo que você não está conhecendo é conteúdo de catequese. Então, a sua catequese está sendo falha, está sendo fraca, está sendo rasa, porque você não está conseguindo levar uma mensagem exatamente na linguagem do catequizando. No livro de Oséias, capítulo 11, versículo 3, está escrito: e não há dúvida, fui eu que ensinei Efraim a andar, segurando-o pela mão. Isso é Deus falando. Ensinou Efraim a andar, segurando pela mão. É isso que nós temos que fazer. Fazer com os nossos catequizandos, usando uma linguagem que eles entendam, caminhando, segurando nas mãos deles. Deus os ensinava por meio da vida deles a caminhar. E assim nós vamos fazer crescer a fé dos nossos catequizandos. Ok? Vamos então agora para a sexta parada, que é a linguagem do catequista. Que linguagem é essa do catequista? Vamos ver?
Qual é a linguagem da catequese? A linguagem da catequese é a linguagem lúdica. Deixa eu vir aqui para ficar um pouquinho perto de vocês, que nessa primeira parada, aí na quinta parada, eu fiquei longe, deixei os slides ocuparem o espaço para vocês compreenderem melhor, tá bom? Vamos lá, nessa sexta parada, que nós vamos falar sobre a linguagem da catequese, é importante você entender que o adulto, e eu falei que a linguagem é uma linguagem lúdica, é importante que você entenda que o adulto também gosta do lúdico. O lúdico é tudo aquilo que coloca um sorriso no rosto de alguém, leva alegria, diversão, prazer naquilo que está sendo feito. Isso é lúdico. Escreve aqui para mim no chat, deixa eu saber se você sabe usar o lúdico na sua catequese. Escreve aí, eu uso lúdico, ou eu não uso lúdico, eu não sei usar. Gente, preste atenção aqui no que eu vou falar. É preciso inovar. Inovar é trazer algo novo para a sua catequese. Não significa inventar, mas significa trazer algo que você ainda não lançou mão, trazer algo que você ainda não trouxe para a sua catequese e que um outro catequista já pode ter usado. Você não precisa inventar a roda. A roda já foi inventada. Você só precisa trazer a roda para a sua catequese. Compreende? Então, é preciso inovar. E por que não evangelizar de forma dinâmica? Nós precisamos sair da sala, porque catequese não é aula, catequista não é professor e catequizando não é aluno, não foi isso que acabamos de ver? Por isso, é preciso criar atividades lúdicas nos encontros, fazer algo que seja fixado, que marque o coração das crianças pela ação, pela atitude, pelo movimento, porque as palavras se perdem. E o exemplo prático é o que fica gravado na memória deles. Por isso é sugerido o uso de dinâmicas baseadas no tema do dia, no tema proposto, e principalmente o tema da passagem bíblica. Aqui na Catequese Fora da Caixinha, gente, eu não sei se você sabe, nós temos um espaço formativo e de apoio aos catequistas. E esse espaço formativo, que eu vou falar isso para vocês amanhã, nós oferecemos dinâmicas com as passagens dos evangelhos, para que você possa aplicar essas dinâmicas de modo seguro com os seus catequizandos, tá bom? Então, aqui nós temos isso, e amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou trazer para vocês aqui alguns slides para mostrar essa questão do lúdico, tá? Vamos entender o que é esse lúdico na catequese, tá bom? Porque tem gente que tem um conceito errado de lúdico, tá? O lúdico na catequese é a forma de desenvolver a criatividade e o conhecimento. Então, lúdico na catequese é uma forma de desenvolver a criatividade e o conhecimento através de jogos, brincadeiras, música e dança, poemas, teatro, instrumentos musicais, cinema, festas, ritos. Olha quanta coisa! Tudo isso é lúdico. O lúdico nos liberta, ele é a expressão da alegria e do prazer de viver. O lúdico e o sorriso, ó, a experiência do sorriso é o sinal mais imediato e comprovador da nossa dimensão lúdica, ou seja, nós gostamos de estar envolvidos em lugares que tragam para nós sorriso, alegria, essa experiência positiva de viver. Nós somos famintos e sedentos da necessidade de sorrir e também de colher sorrisos, tirar sorrisos do rosto do outro. Ou seja, colocar sorriso no rosto do outro, e isso traz para nós uma alegria também, tá? Quais são e o que representam essas atividades lúdicas? Então vamos lá, jogos, brincadeiras e dinâmicas. O ato de brincar é próprio do ser humano, além de ser um instrumento de aprendizagem. É energia e uma dinâmica. Dinâmica é energia, é força, é mudança. As dinâmicas de grupo contribuem no processo de conhecimento, vivência e integração entre as pessoas. Então, nós vimos aqui
a questão dos jogos, brincadeiras e as dinâmicas. E eu explico para vocês a importância da dinâmica, que é força, que é mudança. E isso nós temos que usar também na nossa catequese, tá bom? E aí, no caso, fazendo as dinâmicas de grupos. A partir da dinâmica de grupo, é mais fácil entender e aprofundar aquilo que queremos transmitir. Se tem uma mensagem, eu faço uma dinâmica, essa dinâmica vem fechar o encontro, trazer a mensagem, a essência para o catequizando compreender melhor de uma maneira lúdica, tá? A música é reconhecida como uma expressão, uma modalidade que desenvolve a mente humana. A dança, as pessoas têm necessidade de pôr para fora as suas emoções. Veja num campo de futebol, na hora que faz gol. Fez o gol, aquela torcida toda daquele time que fez o gol, ela se levanta, ela movimenta, ela grita, ela expande o seu tamanho, a sua força. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade de pôr para fora, isso é uma expressão, é colocar para fora as emoções. Então, a dança na catequese também é importante. Argila, massinha, Raquel, mas isso é infantil, isso pode ser usado com adultos? Sim, todos gostam de mexer com barro, e você pode trazer isso como Deus moldando o seu vaso, moldando você, o barro nas mãos do oleiro. Então, nós podemos usar o barro, a argila, no caso, ou massinha para as crianças, enfim, e a argila também, em qualquer atividade, desde que faça sentido. Qualquer tema, mas precisa fazer sentido. Colorir, pintar, fazer colagem, recorte, isso tudo é pedagógico e nós podemos usar. Lembrando que a catequese não é aula, mas usar elementos pedagógicos, uma pedagogia catequética dentro da pedagogia catequética, você pode usar esses elementos também. E contar histórias. No caso dos fantoches, ou de elementos comuns, é óbvio que a gente usa isso muito mais com as crianças, os jovenzinhos, do que com o adulto, ok? Lembrando que todo lúdico precisa ser avaliado. Por quê? Porque ele precisa promover a amizade com Jesus e com os outros catequizandos. Se por um acaso você fizer uma atividade que não promova isso, você não pode fazer. E tem que prestar muita atenção. Olha, aí entra o trabalho em equipe, ver a experiência do outro. Se o outro também já teve essa experiência e se foi positiva, para você poder fazer. Os participantes vão sair felizes do encontro? Será que alguém vai ficar chateado? Será que alguém não vai participar? Não vai querer ou não vai poder participar? Eu posso fazer essa dinâmica? Não. A dinâmica vai promover uma maior integração e convivência? Tudo isso são perguntas que nós devemos fazer antes de levar o lúdico para a catequese, tá? Entenda que se a atividade lúdica aproximar o catequizando de Jesus e dos seus amigos, ela é válida e é importante. E ela precisa resgatar essa dinâmica, essa atividade, na verdade, resgatar a essência do encontro, tá? Então, é importantíssimo que isso aconteça, tá bom? Então, falamos sobre a linguagem do catequista. E agora, nós vamos para a 7ª parada. Fizemos a parada de hoje, que é a 5ª parada, falando sobre os erros, a 6ª parada falando sobre a linguagem, e agora nós vamos entender quando e onde evangelizar. Deixa eu chegar aqui pertinho de vocês, nessa parada eu vou ficar aqui junto de vocês, porque é uma forma de passar uma mensagem de modo mais próximo. Vamos lá. Quando é que nós devemos evangelizar? Então, perceba que nós estamos percorrendo um caminho. Hoje, nós vamos ter as paradas de hoje, e cada uma delas traz um sentido para o ser catequista. Eu preciso ser catequista, eu cometo erros como catequista, eu preciso aprender a corrigir esses erros. Eu, como ser catequista, né, a ação da catequese, eu preciso aprender a linguagem do catequizando, e eu entendo agora que a linguagem lúdica é a melhor linguagem para catequizar, para evangelizar. E agora nós vamos falar, então, sobre quando e onde evangelizar. Entenda que a catequese, ela não é somente um encontro com os catequizandos naquele dia da semana e naquele horário.
É muito mais do que isso. Nós estamos falando sobre o nosso papel de catequistas. Nós sabemos que a primeira catequese deveria ser feita em casa, pelos pais. Acabamos de falar lá no erro de culpar os pais. Nós sabemos que a primeira catequese deve ser feita em casa pelos pais. Mas se eles não tiveram um encontro com o Senhor, como é que eles vão apresentar Jesus para os seus filhos? É impossível. Se eu não conheço, eu não sei apresentar. Como é que eu vou apresentar? Só que eles sabem que existe um Jesus e eles trazem os seus filhos para a catequese. Se você é mãe, você sabe muito bem as alegrias e as dificuldades de como lidar com o bebê, ver crescer, ver se desenvolver. Não é isso? Se você precisar de ajudar uma outra mãe, com certeza você vai se sentir segura para dar o seu testemunho e passar a sua experiência. Você concorda? As pesquisas apontam que as avós maternas são a segunda pessoa mais importante na vida de uma criança. O que eu trago isso para vocês? Que a catequese começa em casa com a família, com a mãe, com o pai, com a avó. Só que quando não existe isso, eles têm que buscar este conhecimento dentro da igreja. E nós, quando é que nós vamos passar esse conhecimento? Quando é que nós vamos evangelizar? Não é só no encontro da catequese, como eu falei. Quando nós não experienciamos esse encontro com Cristo, fica difícil convencer o outro daquilo que não vimos ou não vivenciamos. Vamos só manter ainda essa clareza da questão dos pais, que isso acontece com eles. Eles não foram evangelizados, eles não sabem percorrer o caminho da fé com os filhos, por isso eles trazem, então, os filhos para a catequese. Quando evangelizar? Desde o ventre materno. Mas no que diz respeito a nós, catequistas, quando é que isso se dá? A evangelização, quando evangelizar? Desde o ventre materno. Se os pais não têm experiência, eles vão ter que buscar isso. E nós temos o papel e a obrigação de fazer isso. Quando é que nós vamos evangelizar? Sabendo que começa em casa, mas isso não está começando, nós temos que testemunhar esta evangelização de várias formas. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, para vocês verem quando evangelizar, tá? Então vamos lá. Quando é que nós vamos evangelizar? Quando as crianças se achegam até nós através das famílias que batem à porta da paróquia e pedem ajuda para introduzirmos seus filhos na fé. Tudo bem, esse é o primeiro conceito que a gente tem, que é evangelizar as crianças na catequese. Crianças, jovens, enfim, as pessoas que batem à porta da igreja, certo? Então, esse é o primeiro compromisso nosso. Legal, até aqui tá tudo bem. Vamos ver um outro momento, quando que nós devemos evangelizar? Quando nós damos o nosso testemunho vivo de que amamos Jesus e convidamos as famílias para participarem do Dia do Senhor, de forma amorosa, fazendo um convite para ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos dar testemunho. Catequista que não vai à missa não está dando testemunho vivo de amor a Jesus. Quando, através de nossas atitudes, levamos a luz de Cristo ao mundo. Você está levando a luz de Cristo ao mundo ou você está sendo trevas no mundo? Catequista, lembre que você é catequista em todos os lugares, não é somente no encontro de catequese. Então, você é catequista na sua casa, no seu condomínio, no elevador, no corredor. Você é catequista também quando você está dentro do seu trabalho, com seus colegas, no trânsito, no passeio, no parque. E também na igreja, principalmente, dando testemunho e levando luz para as pessoas. Quando nos momentos de dor, não duvidamos da nossa fé, porque já imaginou um catequista começar a questionar Deus sobre a sua fé, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo? Não demonstrando a fé que ela quer ensinar para os catequizandos? Então, não duvidar da nossa fé, de que Deus nos manterá de pé, por mais difícil que seja. Ok? Continuando, mais um. Quando desanimados na caminhada, nos lembramos de que temos um compromisso com Jesus de levar o amor por onde passamos. E por isso, não podemos parar. Ou seja, gente, resumindo, o catequista evangeliza quando? Em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os tempos.
Porque nós não vamos evangelizar somente com palavras, mas nós vamos evangelizar através do nosso testemunho, através das nossas atitudes. Compreende? Deixa aqui para mim. Posso continuar? Tá indo bem? Tá tudo bem? Vamos lá. Enfim, onde nós devemos ser catequistas e sal da terra? Escreve aí para mim. Em todos os lugares. O catequista não é só catequista nos encontros de catequese, grava isso. Ele é catequista desde o momento do seu chamado e será para sempre onde estiver. Porque catequese não é dar aula, mas é refletir a luz de Cristo ao mundo. Olha como isso é lindo. Refletir a luz de Cristo. Nós não temos luz própria. A nossa luz vem de Jesus. Se eu estou do lado de Jesus, eu vou refletir a luz de Cristo aonde eu estiver, porque Ele está comigo. Tá? Lindo, não é, gente? Não é lindo? Fala assim, eu reflito a luz de Cristo no mundo. Escreve aí, fala para mim isso, que você reflete a luz de Cristo, tá? Vamos lá, quero mostrar agora a 8ª parada para vocês. Só um minuto, só um minuto. Ai, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. Ok, então vamos para a 8ª parada. Deixa eu só apresentar o slide aqui para vocês. Só para você ver aqui, lindo essa imagem de Jesus chamando e conversando com os discípulos, tá? Então, vamos lá. Então, a 8ª parada é o exemplo de Jesus. Então, olha que bonito aqui. Nesse momento, ele está na glória. Perceba que existe uma aura branca em volta de Jesus. Ele já está ressuscitado e ele tem um encontro com os seus discípulos, tá? Então, vamos lá. O que eu trago aqui para vocês sobre esse tema e essa parábola? O exemplo de Jesus. O que nós aprendemos com o exemplo de Jesus? Peraí, deixa eu aumentar aqui que está estranho para mim. Ok, vamos lá. O que nós aprendemos com Jesus, gente? Jesus usava termos e linguagem apropriados aos homens e mulheres daquela época. Ele não falava de um modo que eles não compreendessem. Eles precisavam usar uma linguagem. Então, sabendo que nós estamos agora aprendendo o exemplo de Jesus, o que nós temos que absorver? Jesus falava uma linguagem que o povo compreendia. Eu, catequista, preciso usar uma linguagem que o meu catequizando compreenda. E outra, sempre alegre, e com certeza Jesus era brincalhão. Punha as crianças no colo, conversava com elas, dos doentes ele cuidava com carinho. Cada um ele olhava de forma especial e única. Por quê? Porque as pessoas são únicas. Dentro de uma turma de catequese, nós temos pessoas diferentes. Cada um tem o seu jeito próprio de ser, tem a sua cultura, a sua educação, a sua formação, que é diferente. Algumas coisas são comuns, outras não. Então, Jesus, aprendendo com o exemplo de Jesus, nós precisamos também olhar para aquele que é mais carente, dar força e estímulo para aquele que precisa e tem necessidade de mais atitude, ter compaixão, saber ouvir, tudo isso são atitudes de exemplo de Jesus. Jesus, para falar ao coração desse povo, das pessoas, para falar sobre o reino, sobre o amor a Deus, o amor ao próximo, Jesus entrava no mundo pessoal de cada um, porque cada um é único aos olhos do Pai. Cada um traz uma experiência única de vida. E aí você vai falar assim, Raquel, mas eu tenho uma turma de catequizandos de 15, 16 crianças, às vezes até mais, eu sei que tem catequistas que tem até mais, mas eu sugiro que sejam menos pessoas sendo evangelizadas junto para que você possa dar atenção e olhar para cada um. E não 40 de uma vez, que você tem uma sala enorme, uma turma enorme, que você não entende, não conhece, não consegue nem olhar nos olhos das pessoas de tão distante que elas estão de você. Tá? Então, o que nós precisamos? É entrar no mundo pessoal de cada um, porque foi isso que Jesus fez.
Ele entrava no mundo de cada um e ele falava aquilo que aquela pessoa queria. Jesus é o mestre e ele nos chama à missão. Nós somos servos. Ele nos envia para evangelizar, como ele fez com os apóstolos. Ele nos escolhe como missionários do seu reino. Ele é o caminho e a luz que todo catequista deve seguir, de mãos dadas com as crianças e com os jovens, ou se você estiver com os adultos. Presta atenção, falando de exemplo, Jesus foi e é o maior exemplo a ser seguido, a melhor prática a ser aplicada. Ele dá o exemplo para nós, a pedagogia de Cristo. Ele dá o maior testemunho. Ninguém nesse mundo é tão conhecido e discutido, e seus ensinamentos são pregados por mais de 2000 anos, sem perderem a sua eficácia e aplicabilidade. Olha que lindeza o que Jesus vem trazer para nós. O que nós estamos fazendo que é igual a Jesus? Falar de Jesus, gente, presta atenção, falar de Jesus para as crianças é se tornar um outro Cristo, fazendo nascer na imaginação delas um amigo. Que amigo é esse? Eu vou fazer com que as crianças imaginem, entendam que Jesus é um amigo que cuida, que conversa, que está presente em todos os momentos. Porque assim eles vão fixar, vão aprender que para estar com Jesus no coração, basta lembrar dele onde quer que elas estejam. E isso a gente precisa ensinar. Não é somente na igreja que vocês vão encontrar Jesus. Vocês vão encontrar Jesus na sua vida, todos os dias, em todos os momentos. Evangelizar a criança é ensinar um assunto sério, de forma lúdica, ou seja, de uma linguagem lúdica, ou seja, brincando através da dinâmica, de fixação do tema proposto, e, óbvio, não confundir brincadeira com desrespeito ao Senhor. Porque tem gente que fala, nós não podemos fazer brincadeira na catequese porque desrespeita ao Senhor. Desrespeita se você desrespeitá-lo. Mas se você fizer uma atividade, uma dinâmica inteligente, adequada para aquele encontro, isso é maravilhoso. Porque isso é linguagem. Jesus falava em parábolas. É lúdico. Metáforas, é lúdico. Faz a pessoa imaginar, facilita a linguagem, tá? E por fim, vamos lá, compartilhando aqui com vocês, ó. Hoje, a última parada é um jeito novo de evangelizar. Mas que jeito é esse, gente? Que jeito é esse novo de evangelizar? Vamos ver. O que temos hoje nesse tema? Ser um agente evangelizador nos dias de hoje é um grande desafio. Você concorda comigo? É um grande desafio. Por quê? Porque é preciso estar aberto para se doar e deixar ser levado pela transparência e pela verdade que existem em Jesus e nas crianças. Porque se nós estivermos travados em teorias, se nós estivermos travados dentro de um subsídio, que eu preciso fazer e falar e repetir as palavras, ler um livro para os catequizandos, o meu subsídio, é você estar completamente fechado para essa transparência, para essa verdade, para essa linguagem gostosa e acolhedora. Por isso é preciso se envolver, ser criativo, ser sensível, ser verdadeiro, ser dócil. Você não precisa estar ali duro, engessado, enrijecido. Solte-se. Se você tem o conhecimento, você tem o domínio do conhecimento, você tem a liberdade, você vai se sentir muito mais leve, vai ser uma catequese muito mais gostosa do que cheia de protocolos, cheia de durezas, enrijecida, engessada. Se você se sente assim na sua catequese, é porque você está fazendo uma catequese assim. Então, entendendo que nós precisamos ter um novo jeito de evangelizar, vamos não ser rasos jamais, mas ter o conhecimento, porém fazer uma catequese natural. Gente, presta atenção. A criança não fica parada por muito tempo. Por isso, precisa de atenção e cuidado. E desde sempre precisa ouvir uma linguagem adequada para que ela possa fixar o ensinamento. Porque não tem como você falar uma linguagem que o outro não entende, e que não vai fixar no ensinamento.
não vai fixar na memória dela. De nada vai valer sua catequese. As coisas não devem ser impostas, mas uma frequência, uma constância vai criando o hábito e vai fazer com que essa criança, ela vai aprendendo e vai conhecendo naturalmente. Por quê? Porque você está agindo com naturalidade. Então, esse novo jeito de evangelizar não é um jeito através de leitura, ler um subsídio, ler um livro que você está usando na sua catequese, aí você pega, chega lá e começa a ler. E pede para eles lerem. Não é isso. Catequese tem que ser viva, tem que ser dinâmica. E esse deve ser o novo jeito de evangelizar. Compreende, gente? É uma catequese de acolhida, de respeito, respeitando os direitos da criança, respeitando o direito do adulto, do outro. O que nós queremos é que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Esse é o nosso objetivo. E é isso que nós devemos fazer. Lembrando que Jesus está no centro da nossa catequese, não somos nós. Por isso, é preciso ter coragem para mudar um comportamento, quebrar um paradigma. Eu sou assim. Não, não é mais assim. Quebra isso. Porque toda mudança, gente, dá trabalho, lógico que dá. Exige movimento, deslocamento, força de vontade, mas exige principalmente convicção, certeza de que você está fazendo a coisa certa. Agora, se todo catequista, ou seja, se o catequista, não é todo, se o catequista estiver acomodado, consequentemente, está sendo irresponsável e não está sendo fiel a Deus na missão que Ele nos deu, no chamado que Ele nos fez. De que adianta ensinar as histórias da Bíblia no Antigo Testamento e nos Evangelhos ou nas cartas dos apóstolos? De que adianta como mais uma matéria escolar que precisa ser estudada, decorada pela criança? Ele vai decorar por um tempo, depois ele vai esquecer. Ou então, ele vai entender que catequese é teoria, não é vida. Cadê o Jesus vivo que vai se fazer presente na minha vida? O seu desejo como catequista deve ser o de levar os ensinamentos de Jesus para a vida da criança na prática, para que essa criança possa viver essa fé, essa espiritualidade, esse encontro, esses ensinamentos com dinamismo e verdadeiramente. Porque senão está sendo uma mentira a sua catequese. Evangelizar nos dias de hoje não pode ser apenas ensinar a rezar o Pai Nosso, Ave Maria. E ter a certeza de que elas sabem de cor os mandamentos, sacramentos, catecismo da igreja. Porque dessa forma, elas vão acreditar que Jesus está lá no céu. Se é que elas vão acreditar nisso. E que Ele está muito longe delas. Quando a gente não traz essa mensagem de Jesus para a vida delas, eles vão ter esse entendimento de que Jesus é uma pessoa longe. É um filho de Deus que morreu na cruz, mas não vão entender nada da mensagem dele. Olha que eu vou falar para vocês. Ser discípulo de Jesus. Nós estamos falando aqui sobre o tema que é um novo jeito de evangelizar. Que jeito é esse? É o jeito de Jesus. E ser discípulo de Jesus é levar o nome dele e seus ensinamentos para a vida das pessoas, para que elas apliquem através do comportamento, nas ações, nas reações do dia a dia, esse entendimento, esse ensinamento de Jesus. A evangelização infantil exige de cada catequista que foi escolhido por Jesus e recebeu a missão e o envio, exige, então, essa evangelização, o comprometimento com o futuro dessa pessoa, que está acontecendo agora, que está começando agora, no presente. O que você pode ensinar para essas crianças e jovens de modo adequado para que amanhã ele seja missionário também no mundo, no meio dele? É lindo, não é? É lindo, é um jeito novo, é a gente se abrir, é a gente entender que, sendo a catequese viva, ela tem que ser a minha vida.
a minha vida como testemunho daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou ensinar, tá? E agora eu vou colocar aqui um vídeo para vocês verem a transformação de 3 pessoas que seguiram o passo a passo daquilo que eu ensino e tiveram a certeza de que elas também podiam vencer. Porque é preciso que você entenda que você também pode. Veja aqui o que elas falam, e eu vou, daqui a pouco eu volto aqui, deixa eu só passar esse vídeo para vocês assistirem, tá? Deixa eu compartilhar esse vídeo aqui, ó. Vamos lá. Antes eu estava, vamos dizer assim, acho que mais leiga. Hoje, com as aulas, me vejo muito mais preparada. Eu não sabia muito bem como é que eu inicio. É o primeiro ano, foi complicado. E com esse curso, eu me vejo muito mais preparada. Eu sei o que eu vou dar, como que eu vou preparar, o que eu tenho que iniciar, o que eles gostam. A partir do momento que você vai assistindo as aulas, você vai vendo de uma forma diferente essa catequese. Eu sempre gostei muito dessa catequese mais alegre, mais dinâmica, e para mim foi muito gratificante. Eu aprendi muita coisa eu botei em prática, né? Achei muito interessante a forma que você colocou em certas aulas de conhecer o seu catequizando. Cada vez que eu escuto você falando, e a última aula que eu consegui assistir, eu acho que foi a aula 20, que quando a coisa tá para fazer, é uma pedreira. Então a gente tem que tirar de lasquinha, né? E eu acho que todo dia é isso que eu tô conseguindo fazer. Porque antes, quando me pediam, quando eu ouvia o meu nome, eu já ficava apavorada. E agora, o que eu vou fazer? Agora não, agora eu já me coloco à disposição. E se a gente fizesse assim? Então agora eu não fico guardando o que eu acho que pode dar certo. Eu já exponho rápido, sabe? Agora não, agora eu quero ficar mais à frente. Eu procuro isso, sabe? Eu ficar mais em evidência e colocar o que eu tô pensando e sem pensar muito assim, mas o que vão falar? Não, eu já tô pensando, eu já falo logo e vamos ver no que dá. Eu estava totalmente perdida na catequese. Aí eu pensei assim, eu vou procurar na internet algo de catequese. Aí eu vi Raquel, catequese fora da caixinha. Aí eu cliquei. Aí, de repente, isso foi em abril de 2021. Aí, de repente, você falava assim, quem não tem dinheiro para entrar no curso, assista os meus vídeos. São muitos vídeos. Ali eu já comecei, né? Já comecei a mudar, já comecei a entender diferente. E comecei assistindo, mais de 6 meses assistindo aqueles vídeos. Então, assim, é outra visão, é outra pessoa, é outro entendimento, é outro jeito de falar com as crianças, de mostrar para as crianças. É muito especial, é muito aprendizado, muita formação, muito tudo, assim. Muito, muito feliz, muita outra pessoa sou eu hoje. Com outra visão do catequese. Evoluindo todo dia, não consigo mais parar. Muito, olha, acho que não tem palavras para dizer o quanto esse curso é válido, né? Hoje eu tenho mais oportunidade do que eu já tive, então acho que chegou a hora, né? Às vezes a gente pensa que, por que eu não fiz 20 anos atrás? Mas talvez não seria a hora, né? Seria agora, é isso mesmo, estou nesse grupo e estou feliz. Eu não tenho noção de tanto que chega em nós e nós conseguimos aprender, é muito maravilhoso. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ver essa transformação. E eu espero que você esteja entendendo por que eu coloco isso aí. Escreve aqui no chat que você também pode ter essa transformação. Escreve aí, eu também posso. Por que eu trago esses depoimentos? E eu tenho centenas de outros mais. Porque tem muita gente fazendo os meus cursos e tendo a sua catequese e a sua vida transformada. Aqui nesses 3 vídeos, nós vimos a Sueli teve a vida transformada, a Débora não conseguia se posicionar e passou a posicionar, a Edilane se sentia leiga e hoje se sente muito mais preparada para catequizar. E é lindo, não é isso? Todas essas pessoas que eu mostro aqui são meus alunos, são pessoas normais, comuns como nós, que buscaram conhecimento aqui na Catequese Fora da Caixinha. E esse é um assunto que nós vamos falar amanhã. Olha que legal. O que você precisa entender agora é que até aqui você aprendeu a enxergar uma oportunidade. Lembra que ontem foi oportunidade? Eu falei sobre o catequista. A oportunidade de você entender o que é o catequista. Na aula de ontem, eu falei sobre o catequista, né? E hoje, você entendeu, ao avançar mais um pouco nesse caminho, que você também pode. Por isso que eu peço para você escrever. Escreve no chat, porque isso vai fixando. Eu também posso, o outro pode, eu também posso. E é com esse sentimento que eu quero que você saia da aula agora, depois de entender o ser catequista. Escreve eu também posso. Agora preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar agora, antes de você ir embora. Você já viu tudo isso.
Mas de nada adianta se você parar por aqui. O caminho ainda tem percurso amanhã. Você não pode parar por aqui. Se você não assistir a aula de amanhã, que é a aula que vai te apresentar o plano que vai te levar à transformação que você viu aqui de tantos alunos meus falando, que se sentem mais preparados, mais seguros, mais criativos e fortes para evangelizar. Eles conseguiram graças a uma metodologia que eu ensino, o passo a passo, que vai levar você para um outro nível da catequese e vai fazer você atrair mais catequizantes para Jesus. Por quê? Porque é um caminho, as pessoas começam e não terminam. Para na primeira aula ou para na segunda aula, não vai para a terceira aula. São 3 aulas. Você tem que percorrer. Vai até a 12ª parada. Nós fizemos hoje 9, amanhã tem mais 3 para você aprender. Compreende? Você vai estar comigo? Escreve aqui, eu vou estar com você amanhã. Eu estarei presente amanhã. E é por isso que você precisa estar aqui amanhã. A aula de amanhã, gente, é aquela aula que as pessoas mais gostam. E é por isso porque vai ser uma aula, o que Jesus quer de mim. Coisa linda. Então, eu peço que você esteja amanhã comigo, porque o que você vai ver é inédito, você nunca viu. E vai fazer toda a diferença na maneira como você vai enxergar a catequese. Você está a um passo do melhor dia do evento e amanhã eu vou dar um bônus especial, um presente para todas as pessoas que estiverem presentes. Tá? E eu separei mais um depoimento incrível que eu quero que você veja. Eu quero que você saia desse vídeo com a sensação que você também pode. Assista ao vídeo e escreve aí, eu também posso. E a gente se vê amanhã na melhor aula do caminho do catequista. Combinado? Eu vou passar o vídeo e em seguida eu vou encerrar a aula de hoje. Você vai assistir o vídeo, vai escrever eu também posso e amanhã a gente se encontra. Tá bom? Fica com Deus, um beijo. Deus abençoe sua vida e sua missão. Bora lá assistir o vídeo agora e escrever eu também posso. Abri mais a minha mente, para falar a verdade. Antes eu tinha uma mente muito fechada, muito pequena. Eu tô conseguindo, como se diz, expor mais a minha vida. Ótimo, para mim me transformou mesmo, sabe? Como catequista hoje eu sou outra pessoa. Eu era muito fechada, né? Um pouco tímida também, mas agora, fosse em outra época, tu me pedia para falar, eu já estava me escondendo, assim, não tinha... Quando eu comecei na catequese, que eu fui chamada, eu era analfabeta. Não conhecia nada. Depois que eu comecei o curso com você, nossa, eu amei, porque eu queria entender os evangelhos. Eu fiquei tão apaixonada, porque eu não perco nada do evangelho. Eu aprendi a falar com as pessoas, no começo para mim era meio complicado, sabe, aquela coisa de relacionamento com outros catequistas, eu tinha dificuldade às vezes de aceitar as ideias diferentes. Aí eu tô bem melhor agora. Eu sou muito de planejar e sou pouco de fazer. Então aquela aula me marcou muito. Planejava e nada saía do lugar. E eu comecei a me policiar quanto a isso. Então eu acho que foi um avanço para minha vida. Antes eu tinha certo medo de algumas tarefas. Por exemplo, o encontro de jovens. Tinha algumas partes que eu não queria participar de jeito nenhum. Que eu falava, isso não é meu perfil. Já não tenho mais aquele medo que eu tinha. Então eu acho que o curso, em relação ao autoconhecimento, para mim, foi fantástico. A caixinha, eu tô saindo devagarzinho dela, sem ter medo de errar, sem ter medo de me perder, viu? Então isso para mim assim, é grandioso, viu? Uma maravilha mesmo. Eu me desconheço, eu sou outra catequista hoje. Quisera eu poder voltar ao tempo, há 4 anos atrás, e arrebanhar os primeiros catequizandos que passaram por mim. Porque eu vejo a alegria dos meus catequizandos, e o que os pais falam comigo, me mandam mensagem, eles querem estar presente. Hoje eu vejo, a busca deles é diferente do que eu fiz há 4 anos atrás. Adorei o curso, bem diferente de todos os outros que a gente faz aqui na nossa arquidiocese, foi o 10, né? E, para mim, foi muito, muito esclarecedor a parte de ser catequista. Isso aí me abriu um leque, porque se tu é catequista lá, você é em todo lugar. Então, isso mudou também a maneira da gente se portar. Na comunidade, na rua, em casa, né? As aulas que tu deu de valores, de competências, nossa, isso aí abriu um leque enorme, né? Mudou bastante. Se ela está propondo que eu vou me conhecer, você vai repetir 10 vezes esse curso, as 10 vezes você vai aprender uma coisa nova. E saindo da caixinha, acho que mexe com a imaginação. O que ela vai tirar de dentro dessa caixa?
eu via aquelas pessoas se declarando, conversando, né? Eu dizia assim, mas eu nunca vou ter coragem de falar como elas falam. Eu nunca vou falar isso em público. E olha aqui que eu estou fazendo hoje. A gente aprende muito. Assista os vídeos da Raquel, que sempre você tem uma opinião. Você precisa falar sobre o assunto, vai lá, clica que está ali. É muito esclarecedor, digamos assim.